noite, pupilas. Enviando. Enviando os aviões para vocês. Aqui. Oi, Leite. E aí, pupilas amadas? Vamos falar hoje sobre relacionamento. Sobre relacionamento, pupilas. Por qual razão teu casamento tá frio? Por qual razão tu pensa em te separar? Por qual razão tu tá sozinha, tu não consegue te relacionar? Por qual razão teu dedinho é podre? Tudo isso nós vamos falar hoje. Manda um aviãozinho pras amigas, pra amiga dedo podre, pra amiga encalhada, pra amiga que tá num relacionamento, pensando em separar. Hoje nós vamos falar sobre isso e sobre o quanto nossas feridas emocionais, nossos traumas de infância influenciam nas nossas escolhas no relacionamento, nos relacionamentos, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Bruna. Boa noite, Raquel, Fátima, Lu, Janete. Sejam bem-vindas, pupilas. Vamos falar sobre isso hoje e o quanto essas feridas emocionais fazem a gente ficar em relacionamento falido, faz a gente ter o dedinho podre, ficar solteira, dificuldades de relacionamento, separa, volta. Tem gente que depois que tem filho também, né? Casamento feliz a vida inteira. Teve o filho, dá 1 ano ali e separa. Então vamos falar sobre isso, considerando também que muitas pupilas e pupilos, inclusive, estão vindo até mim com essa questão bem forte, assim, né? De relacionamento. E aí eu resolvi aproveitar a onda e fazer essa live pra gente falar por qual razão isso acontece e como a gente pode resolver, tá? Então, tem solução, né? Que bom que tem solução. Tem uma coisa que fala assim, ó, uma frase que eu não sei quem disse, mas que fala assim, que a nossa vida é uma escola, né? Pra evolução, pra aprender, pra evoluir nossa alma, pra aprender com os nossos erros, coisa arada. Mas tem uma frase que fala que relacionamento é laboratório. Relacionamento é o laboratório da alma. É o relacionamento que vai te ensinar tudo. É a prova de fogo maior. Se tu passar por ele, se tu conseguir lidar com os pepinos maiores dos relacionamentos, amoroso principalmente, tu já vai resolver grande parte dos teus traumas. Porque é no relacionamento que tu tá espelhando e projetando tudo, todos os teus traumas. Bem-vinda, Débora, Amanda, Rafael. Sejam bem-vindos, nós estamos falando sobre relacionamento. Eu vou começar a falar agora. Boa noite para vocês. Estamos falando, então, por que os relacionamentos não dão certo, né? E que ele é, né? Todo tipo de relacionamento amoroso é o nosso laboratório da alma, assim. É ali que a gente vai estar espelhando todos os nossos traumas. Todos os nossos traumas espelhados no relacionamento. Então, quantas vezes tu já não pensou em te separar? Quantas vezes tu achou que o problema é do outro, né? Não, eu nunca acerto a pessoa. Essa pessoa não me entende. E a gente acha, né, que o outro não tá fazendo a parte dele. E esse é o maior problema. Porque a gente precisa entender que a nossa vida é um espelho, é projeção. Todos os nossos relacionamentos estamos projetando.
O outro nos mostra o que o nosso interno está projetando, né? Então, se o outro me rejeita, eu estou enviando para esse campo de informações, estou enviando a mensagem para o outro entender que eu preciso ser rejeitada, que o meu trauma é rejeição. Como é que é isso, então, né, Rita? Como é que acontece isso? Principalmente depois do filho, viu, pupilas? Quando se tem filho, então, eu sempre falo pra vocês que o relacionamento, quem se relaciona são as nossas feridas, são as nossas crianças feridas. Aquela criança interna toda traumatizada, é ela que se relaciona com a criança ferida do outro. E aí o que acontece? Toda vez que alguém cutuca a ferida, a gente explode, né? Ou a gente foge, a gente usa mecanismos infantis. E no relacionamento é isso que acontece. O outro tá o tempo inteiro cutucando nossas feridas. Só que ele não sabe. Ele não sabe que ele tá nos cutucando. E aí a gente, né? Tô falando a gente, pupila, porque somos em maioria. Mas isso pode acontecer ao contrário também, né? O homem também pode. A gente também cutuca o homem. A gente também cutuca as feridas e traumas dele, né? Por que, pupilas? Lembra que eu sempre falo que a gente tem um modelo interno de relacionamento, que é o convívio que a gente teve com o nosso pai, com a nossa mãe, com aquele casal que nos criou. E a gente tem uma coisa chamada complexo de Édipo, que é a paixão, é o amor pelo nosso pai que a gente projeta depois, tá? No relacionamento. E o amor do homem pela mãe, né? Claro. Então a gente vai projetar no relacionamento tudo isso, assim, tudo que nos faltou. E o problema é esse. A gente vai pro relacionamento, todos nós, todos os seres humanos, vão pro relacionamento com uma expectativa. A expectativa de que o outro vai me salvar, de que agora o outro chegou, minha vida vai melhorar. O outro é a solução do meu problema. E aí a gente coloca essa projeção no outro e a gente romantiza a relação. A gente romantiza, lá no início, quando a gente tá apaixonada, principalmente quando é paixão, a gente romantiza o relacionamento. E a gente acha que a gente só enxerga as qualidades, né? A gente não enxerga o outro de fato como ele é, porque a gente tá com olhos infantis, olhos de projeção, olhos de princesa, né? A gente foi criada para entender isso, para entender que o outro nos salva, que a princesa é salva por quem? Pelo príncipe, né? E aí a gente viu modelos também de relacionamento, por exemplo, se tu foi criada por pais que brigavam muito, pode ser que tu esteja projetando que tu precisa ter uma família perfeita, o quanto antes. Então tu te joga pra vida buscando esse parceiro que vai te salvar, que vai construir a família perfeita pra ti, contigo, né? Família de margarina que eu digo. Só que no fim das contas, tu não tá ali porque tu quer, porque é a tua essência, porque é alguém realmente de fato compatível contigo. Não, tu tá ali porque tu projeta um modelo de relacionamento que tu quer, modelo social, externo, que vai te admirar, que vai aceitar, que tu vai ser bem vista nesse modelo de margarina, de marido e mulher e filhinhos, né? Então, pupilas, a gente romantiza o relacionamento no início, com muita expectativa, achando que o outro vai ser nossa solução. E aí, nessa expectativa, a gente entra também com as nossas feridas. Ou seja, tudo que me faltou na infância, eu espero, por isso expectativa. Eu espero que o outro complete esse vazio que tem aqui dentro. Eu espero que o outro complete porque eu venho vazia da infância. Ou eu não tive o suficiente na infância. Então eu venho sim exigindo do meu parceiro que ele cumpra o papel emocional, que ele me dê o suficiente, que ele me elogie, que ele, né, me dê presente, que me elogie, que esteja sempre feliz, que me abrace, que veja e perceba que eu estou quando eu não estou bem. Então a gente começa a projetar muita coisa. Na verdade não é a gente, é a nossa criança ferida. São as nossas feridas internas que, engatilhadas ali nessa relação, elas saem pra fora. E aí tu começa a cobrar do teu parceiro, né? Porque eu sempre falo isso, né, pupila? Se o teu parceiro, tu começar a cobrar ele numa régua de pai, é muito alta essa régua, ele nunca vai alcançar, né? Porque tu tá programada pra obrigar que ele seja igual ao teu pai. Então tu começa a cobrar. Ah, mas tu não me elogia. Ah, mas tu não faz isso. Ah, mas tu não diz que me ama hoje.
Ah, mas não sei o que. Tu começa a projetar coisas que às vezes é muito pesado pro parceiro, sabe? E de novo, pode acontecer o contrário, né? O homem também projeta. Porque dos dois lados acontece isso. Então a gente começa a projetar, só que as nossas feridas infantis. Né? Lembra que a gente sempre fala das nossas feridas emocionais, do abandono, da rejeição, né? Da humilhação, da injustiça, da traição, que são feridas que a gente vivenciou lá na infância. Então, se tu viu teus pais um traindo o outro, tu pode vir para um relacionamento extremamente controladora, né? Ciumenta e controladora. E aí tem uma raiz. E aí, se tu convive também com alguém que te controla, que é neurótico, tu pode ter certeza que ele vivenciou uma traição em relação a pai e mãe, ou ele mesmo se sentiu traído na infância, né? Com um pai que prometeu alguma coisa e não fez. Isso também é uma traição. E aí vem para o relacionamento projetando traição, projetando medo, insegurança, e aí vira um controlador ou uma controladora que fica insuportável de conviver. Por exemplo, uma ferida de injustiça também. Vai ser uma pessoa que parece que o tempo todo o parceiro tá passando ela para trás. Que o parceiro dá atenção para a mãe, para o papagaio, para todo mundo e para ti não. Tu pode te sentir injustiçado nessa relação. Então, para tu ver que é uma ferida de infância também que tá dominando a tua relação. Pode ser que tu na infância tenha sido muito humilhada, né? E tu vem pra vida com uma vergonha, com uma timidez, com um complexo com o teu corpo e tu não consegue te relacionar na cama. Tu não consegue. Por quê? Porque tu tá projetando a humilhação que tu teve. Aí tu não consegue te expor, tu acha que o teu corpo é um problema, tu não te sente confortável, tu é rígida, né? Tu não consegue abraçar, beijar, tu te trava todinha. Então isso tem a ver também com uma ferida da humilhação que tu viveu lá na infância. E eu tô te falando cada uma delas pra tu ter consciência de que essas feridas dominam o teu relacionamento. Que não é tu adulta que tá dominando o teu relacionamento, é tu criança. E às vezes o outro também tá na criança. Só que a gente identifica pelo problema, a gente pega o pepino e vai indo lá pra trás, né? Falamos da controladora. Então a pessoa que tem uma ferida de rejeição, foi rejeitada por pai e mãe. Lembrando que a criança se sente rejeitada não quer dizer que ela foi de fato rejeitada, né? Quer dizer que talvez tenha tido um pai emocionalmente ausente, né? Que não foi presente, que precisou sair pra rua pra trabalhar, pra garantir um sustento. E a mãe talvez não tenha tido tanto tempo também, entendeu? E aí tu foi emocionalmente desamparada e assim a tua criança se sentiu rejeitada. E aí ela fica com vazio emocional, e aí ela vem pra vida adulta e todo mundo parece que rejeita ela. E aí, por óbvio, ela vai atrair um homem que rejeita ela. Porque nós somos um campo de atração, um campo de informações. Se eu atraio medo e insegurança, eu vou atrair alguém abusivo, eu vou atrair alguém que me rejeite. Então, e tem a ferida do abandono também, né, pupilas? E aí, claro, pupilas, vocês estão com todas essas feridas, e aí o cara também tá com todas as feridas, aí vão vocês dois se relacionar. Aí começa a dar os pepinos, né? Porque aí começa a projetar um no outro, pai, mãe, coisa arada, começa a exigir, começa a cobrar, e aí não começa mais a se acertar. Ou tu vai criar mecanismos de defesa, que é isso que a nossa criança faz. Quando tem uma briga, pode ser que tu fuja da briga. Simplesmente vou embora. Vou pra casa da fulana, da mãe, volto pra casa da mãe, vou pra casa da amiga, dorme no sofá, sabe? Isso a criança encontrou um mecanismo de fuga. Eu fujo porque eu me sinto mais segura do que discutir aqui sobre isso, né? Ou então, uma pessoa que briga, que é reativa, que é agressiva, começa a gritar, que não escuta, também. Ela foi extremamente ferida e viu isso na infância, viu discussão, viu briga e não consegue hoje se relacionar sem gritar. Ou foi uma criança que não foi ouvida, que ninguém via, ela falava as necessidades dela, né, pra mãe, pro pai, e os pais não davam bola porque ela era criança, porque não tinha como, né, porque não tinha como amparar do jeito que a criança precisava. E aí tu vem pra vida adulta gritando a tua dor, gritando pro cara te ouvir, mas na verdade tu tá numa cobrança interna ao teu pai. Então são vários mecanismos que a gente encontra. A gente pode se calar, ficar quieta, chorar. Tudo que a criança lá na infância fazia, a gente faz no relacionamento. E aí vira o tendel, né, pupilas? Porque daí
tu começa a projetar o pai no cara ou a mãe e vice-versa. E aí, pai e filho e mãe e filho não transam. E aí começa o distanciamento, tá? Começa um distanciamento, começa a faltar intimidade, começa a dar problema, porque vocês estão deixando as feridas de vocês, os traumas, se relacionarem. E aí não dá. E aí, criança não se relaciona. E aí tem mais um problema, pupilas, quando tu engravida, quando tu tem filho. Porque aí o nosso cérebro, ele tá lá armazenando que tu teve problema com o pai. Aí daqui a pouco tu começa a dizer pra criança assim, vai com o pai, meu filho, o pai. E teu cérebro vai, ó, pai, opa. Sabe um Google? Tipo assim, o que é pai aqui dentro? Ah, pai é sinônimo de dor. Pai é sinônimo de abandono e rejeição. E aí o que a mulher faz? Por que tem gente que tem um casamento incrível por anos, daí nasce o filho, dá 1 ano e separa. Por quê? Porque tanto a mulher quanto o homem resgata todos os seus traumas de infância. O nascimento de uma criança no relacionamento engatilha todos os traumas de infância do casal. Todinhos. Por quê? O cérebro aqui, pai, vai com o pai, minha filha, pai, né? Daqui a pouco começa a chamar o marido de pai, né? E ao mesmo tempo o homem começa a chamar a mãe de mãe. Ai, a mãezinha, vai com a mãe. Isso aqui começa a cutucar como se fosse um botão interno no nosso cérebro, né? E aí vai começar a projetar. Eu vou projetar o pai nesse cara. E o meu pai foi insuportável. Meu pai me abandonou, me rejeitou, me humilhou. Então eu não consigo me relacionar com meu pai. E aí começa mais ainda o distanciamento. Distanciamento porque esse corpo também não pode ser desse homem. Esse corpo é do meu filho. Não a traição do meu filho quando eu me entrego pro meu marido. Então, gente, quando nasce uma criança é pior ainda, tá? Se tu não resolveu tuas questões internas com pai e mãe, tu vai projetar tudo. Tudo quando o filho nascer. Então, por isso, quem não tem filho ainda, por favor, né? Cuidem de suas crianças e suas feridas internas para não ter problema quando a criança nascer. Porque isso é muito... É cérebro, gente. É cérebro, entendeu? Tá ali, cutucou, já era. Entendeu? Então a gente começa a projetar e reproduzir os traumas de infância nos relacionamentos. É muito louco isso, assim. Mas eu tenho pego muitos casais nesse sentido, com esse distanciamento, com esse congelamento, que não conseguem se entender, tá? Que não conseguem se entender. Simplesmente esfria, simplesmente não conseguem se encostar, não conseguem se abraçar, se beijar, tem uma distância, tem uma timidez, tem uma vergonha de se expressar, mas ao mesmo tempo que tem vergonha, cobra do outro. Cobra que o outro se expresse. Poxa, mas tu não falou que me ama hoje. Poxa, mas tu não posta uma coisa comigo. Poxa, mas tu não sei o que, né? Eu fiz o café da manhã, tu não entendeu que isso foi uma expressão de amor? Né? Hoje eu estendi a roupa. E aí, gente, isso é muito incrível, sabe por quê? Porque, como eu falei antes, se a vida é uma escola de aprendizado, né, da dor e tudo mais, relacionamento é laboratório. Por quê, pupilas? O relacionamento vem para sacudir a nossa vida e dizer que a vida não é só comer, dormir e trabalhar. Não é. Tu veio pra cá justamente para te melhorar. E aí tu começa a te relacionar, tu começa as tuas sombras. Lembra que a gente falou? A gente tem aqui live falando das sombras, dos nossos defeitos que a gente projeta no outro. Tudo que te irrita no outro, tudo que te incomoda é uma projeção da tua sombra. É uma projeção emocional, né? Tu tá ferido internamente, tu tá traumatizada e o outro vem pra te lembrar que tu precisa olhar pra essa dor. E só quando tu olha pra essa dor, que tu ressignifica, tu consegue atrair um novo padrão de pessoa, um novo padrão de relacionamento. Não só de relacionamento amoroso. E o fato é que a gente romantiza e a gente espera a perfeição do outro, né? Porque a gente tá ali nessa projeção, nessa infância que a gente quer que seja perfeito, que não tenha problemas. Mas no fim das contas a gente tá em projeção do nosso pai, da nossa mãe. Enquanto a gente não olha pra isso, como é que resolve então, Rita, isso?
Por isso que existe, né, o método da constelação, porque a gente volta para a raiz. E quando eu falo raiz, é sim pai e mãe, né? Onde está a origem dos teus traumas. Mesmo que tu não tenha sido criado por pai e por mãe, a ausência do teu pai, se te abandonou, a ausência da tua mãe, a desconexão, de fato, com a posição materna e paterna que são biologicamente os teus pais, que é do sangue, que criou um vínculo, existia sim o vínculo primordial mãe e filho, conexão maior do mundo, né? Tudo que teu pai sentiu, tua mãe sentiu, tu sentiu, né? Então tem muita coisa que diz assim, até vocês sabem que eu trabalhei em acolhimento institucional, né, com criança e adolescente. E assim, gente, às vezes a criança chora de um lado no quarto, tu vai lá direto perguntar o que tem com a mãe. Porque a criança tá chorando que a mãe não consegue expressar. Até os 3 anos de idade é uma conexão muito forte. Às vezes a criança não tem problema nenhum, mas é a mãe que tá mal, sabe? E começa a criança chora e expressa a dor da mãe, porque é uma conexão muito profunda. Então, tudo que a mãe sentia durante a gestação, tu sentiu também. Então, se tu sentiu rejeição, abandono, todas as feridas emocionais que a gente conversou, tu vai espelhar, sim, o teu relacionamento amoroso hoje. E o grande problema dos relacionamentos é isso, essa projeção, essa carência, essa expectativa de perfeição, essa romantização do relacionamento, de que ele vai ser perfeito, que ele vai me salvar, que ele vai fazer tudo que meu pai não fez. E inconscientemente a gente faz isso. E a gente tenta melhorar o homem achando que a gente está melhorando o nosso próprio pai. Então é uma coisa muito inconsciente, tu não te dá conta. E o segredo de tudo é observar, sabe? Tudo que desvia a pupila, que sai do normal, o cara que grita, que é agressivo, o cara que ou que é molenga demais, né? Qualquer coisa que ele seja, ele está projetando sim uma coisa tua. Então o segredo é corrige em ti primeiro. Primeiro eu corrijo o que atrai, o que tá me atraindo, né? O outro traz, o outro é um espelho, é uma projeção. E aí a gente se melhorando e pensando por qual razão eu estou atraindo essa pessoa que grita comigo. Por qual razão? Aí tu vai perceber que o teu modelo interno de homem é o pai que gritava com a tua mãe, né? Ou é a tua mãe que era submissa e agora tu te submete. O fato é que enquanto a gente não coloca luz para esse problema, a gente não enxerga a nossa dor. A gente só enxerga a dor e consegue curar ela quando a gente olha o nosso pepino bem olhado, pensa assim, por que eu tô atraindo isso? Tu não pode naturalizar e arrastar um casamento por tanto tempo se tu tem um problema. Tu precisa olhar para a origem, né? Tu precisa olhar. E muita coisa acontece também dessa dependência emocional. Muitas de nós, e eu falo por mim, porque eu também passei por isso, a gente se torna dependente emocional do parceiro. Porque a gente vem de um histórico muito carente, né? De pais que não supriram nossas necessidades emocionais. Né? A gente talvez tenha precisado ficar numa escolinha o dia inteiro, foi criada pelos avós, criada por outras pessoas, e a gente não teve amparo emocional. E aí a gente vem para a vida adulta numa carência absurda e projetando também no parceiro. Então, pupila, se tu tá num problema assim, tu precisa te observar e ver qual ferida está dominando tua vida, né? E trabalhar isso e ir pra origem. Porque eu sempre falo, quando a gente volta pra origem, pra pai, pra mãe, pra ancestralidade, porque às vezes a gente tá também honrando a ancestralidade, às vezes a gente tá fazendo justiça por uma tataravó que não pôde casar com o amor da vida dela, e a gente vem, faz justiça e agora eu não vou casar com ninguém. Porque eu faço justiça por todas as minhas ancestrais que não puderam amar, que não puderam ficar com o amor da vida delas. Existe isso também, existe uma lealdade, pupila, invisível. Lealdade invisível é isso, é quando eu faço pelo meu ancestral, sabe? Quando essa dor tá no sistema, na alma da minha família, e eu acabo fazendo e repetindo. Não existe como tu descobrir isso se tu não constelar, se não ir atrás da tua dor, né? Teu problema, saber a raiz dele, e dói pra caramba. Nossa, dói saber que é uma ferida que comanda a tua vida, que é uma ancestral. Só que tem solução, tá? E o que eu sugiro, né? Principalmente quem tá nesse processo, assim, de as feridas comandando a tua vida.
Então é identificar a ferida, conversar com o parceiro, né? Existem também, hoje falei nos stories sobre a linguagem do amor, né? As linguagens do amor. A gente não sabe se comunicar com o nosso parceiro, pupila. E aí a gente fica fria, né? A gente não sabe se comunicar. A gente esquece que a gente se expressa de um jeito e o outro se expressa de outro jeito, né? Eu sempre falo assim, às vezes o outro ele entende o amor, a expressão de amor, com um abraço, com afeto físico, um beijo. E o outro entende expressão de amor como um ato de serviço, um café da manhã, um presente, né? Lembrar de comer uma coisa e levar para a pessoa. A gente se expressa de formas diferentes. E o grande problema é isso, é a comunicação e a falta de entendimento sobre a expressão do outro, né? Então, a gente não entende que o outro se expressa dessa forma. Ah, mas a fulana é grossa comigo, né? Mas talvez a fulana, isso é o jeito da fulana, mas talvez tu não perceba que a fulana te dá um abraço quando ela acorda, né? Que às vezes ela deixa um café da manhã pronto pra ti, que às vezes ela fala palavras pra ti, te encoraja pra vida, pro trabalho. Então a gente se expressa de formas diferentes e a gente precisa conhecer a forma que o outro sabe. E aí, por exemplo, se o outro se expressa, às vezes o outro se expressa assim ele abraça e beija e a gente não é do abraço e beijo, a gente gosta de ouvir, né? De que o outro fale com a gente. E aí o que acontece? A gente precisa entender também o jeito que o outro sabe se expressar. Talvez eu prefira receber palavras de incentivo e de amor, mas eu preciso entender que o outro é limitado nesse sentido porque ele só sabe se expressar com carinho. Ou talvez ele não sabe se expressar com carinho porque ele de fato não teve lá na infância. E a gente se expressa com aquilo que a gente tem, entende? E é isso que eu falo em relação aos pais também. Quando a gente cobra, né, dos pais, a gente reclama que os pais não foram suficientes pra gente, que não foram perfeitos, coisa arada. Mas tu esquece que eles são humanos, eles não são perfeitos, né? Eles precisam dar e eles dão o que eles tiveram. Eles não tiveram pais amorosos e expressivos pra fazer igual. Do mesmo jeito, nosso parceiro de vida, às vezes ele não sabe, né? Ele não sabe fazer porque ele não teve, e às vezes ele precisa entender isso. Então, o fato é que tu precisa conhecer as feridas do teu parceiro, tu precisa conhecer as tuas próprias feridas. Conhecendo as tuas, tu já entende as dele, sabe? E a comunicação é uma coisa muito importante, né? Sempre que tu te sentir com problema, tu precisa falar pro outro, né? Olha, eu não gostei do jeito que tu falou, tu foi um pouco grosseiro. Não sei se tu quis dizer isso mesmo, mas eu me senti assim. Então tu dá a chance pro outro reparar, sabe? Isso é fundamental. Porque ou tu vai ficar emburrada, ou tu vai fugir, vai fazer o auê, tendel, porque tu tá usando mecanismos de infância. Tu não tá sendo madura. Um amor maduro senta e conversa e diz como se sentiu, né? E trabalha para a solução do relacionamento. Tu não vai fugir e ficar emburrada por 5 semanas, emburrada, dando gelo. Uma semana emburrada, dormindo no sofá, dando gelo no outro. Isso é um tipo é uma punição emocional, é uma punição e é um mecanismo de fuga, é uma defesa infantil e tu tá na criança ferida e tu precisa cuidar dela. Porque tu tá projetando no outro isso, teu relacionamento vai acabar desse jeito. Então, duas crianças não se relacionam. E aí vem as traições, e aí vem os problemas tudo. E às vezes, pupila, tu tá num relacionamento terrível, gritando, coisa arada, briga, porque tu tá reproduzindo o caos da tua infância. Tu conviveu com um casal, com pai, com mãe, com avós, com tios, que quebrava o pau dentro de casa. E aí tu vem pra tua vida adulta, te relaciona e parece que se não tiver tensão, tu precisa criar tensão. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo aqui. O que eu vou criar aqui pra dar um problema? Aí começa a criar um problema, né? É a roupa que não foi dobrada, é a louça que não foi lavada, e tu começa a criar questões e problemas para trazer atenção. E isso é uma verdade incrível, porque tu foi programada para viver no caos, lá na infância. E aí tu vem pra vida adulta, tu não pode nem sentir o bem-estar, que parece que tem uma coisa errada. Tu já cria e já inventa 1 milhão de coisas.
Porque as tuas feridas de infância estão dominando o teu relacionamento. Enquanto tu não tiver controle sobre elas, tu não conhecer elas, tu não saber qual é a ferida que predomina aí, né? Por que ela usa esse mecanismo contra o outro? Qual é a ferida que o outro usa? Quando a gente se conhece, a gente aprende a se relacionar. A gente aprende a entender o outro, a gente aprende a receber o que tem do outro, sabe? E a gente começa a entender que o outro expressa o amor dele de outras formas, né? Igual nosso pai e nossa mãe, que talvez não tenham sido muito afetuosos, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha nada. Mas tinha comida na mesa, e pro pai e pra mãe a comida na mesa era uma expressão de amor, né? Um ato de serviço que era amor. E às vezes o parceiro só sabe se comunicar assim, né? Então a gente precisa se conhecer para entender. E não adianta, pupila, se tu ama a pessoa que tá contigo, tu dá um pé na bunda da pessoa, tu sair pro mundo tentando uma pessoa melhor. Se tu não te olhar, se tu não melhorar, tu vai entrar num ciclo de repetição de padrão. Enquanto tu não olhar para isso, tu vai repetir padrão até que tu enxergue. E eu falo isso porque eu estudei e porque eu também vivi isso. Eu não sou terapeuta à toa. Eu passei por cada problema desse que eu falei para vocês. Então a gente projeta o tempo todo, a gente precisa se olhar, precisa se trabalhar nisso. Precisa existir uma parceria, a gente precisa estar no nosso lugar de parceira e parceiro de vida. Quando eu cobro, quando eu tento melhorar o outro, eu entro no lugar de mãe desse cara. Ele não vai aguentar, ele vai te trair, ele vai sair, ele vai te tratar mal. Do mesmo jeito, ao contrário, né? O cara que se implica contigo, que quer te melhorar, que quer o auê, ele tá projetando e tá tomando um lugar de pai. Mas, pupila, isso não é culpa dele, porque tu alimenta isso, né? Nada vem só de um lado. É 50% para cada, né, de responsabilidade. Se ele faz isso, tu alimenta. Se ele toma um lugar de pai, de homem que domina ali, que tenta te melhorar, te criticar, é porque tu tá numa postura infantil que permite isso. Então, tudo dentro do relacionamento é postura, entende? Se não tá transando, se não tá se relacionando, é postura interna. É postura, tu tem que voltar pra raiz, pra pai, pra mãe, porque o problema tá lá. Tu engatilhou um trauma aí e, sabe, prejudicou tudo. E aí é como eu falei, se tu não cuidar agora antes dos filhos, quando tu tiver filho, quem já tem filho, né, pupila, sabe disso, passa ali um ano que a criança nasceu, começa a dar problema no relacionamento. Porque ativa todos os gatilhos cerebrais. Aquela palavrinha básica. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Ai, pai, pega aqui o bebê, pega aqui o filho. Né? Aí vai com a mãe, começa a falar as palavras mágicas que começa a engatilhar teu cérebro. Opa, pai e mãe significa trauma por aqui. E aí tu começa a rejeitar o teu marido. Começa a entrar numa rejeição, numa loucura. Então, pupilas, o segredo é observar e conhecer as tuas feridas, os teus traumas para aprender a te relacionar. Não adianta tu dar um pé na bunda do parceiro se tu ama ele, né? Claro, se não tiver amor, daí é outra coisa. Agora, se tu ama, um pé na bunda não vai resolver. Claro, né, pupila? Existem aquelas bandeirinhas vermelhas, né, dos abusos, das agressões e coisa arada que a gente precisa sempre estar alerta, que aí já é demais. Mas a gente precisa se conhecer também, mesmo que a gente separe, a gente ter a compreensão, né, de por qual razão tu atraiu esse tipo de relação. E mesmo quando tu tá dentro da relação, tá, pupila? Porque as tuas feridas começam a te dominar. Tu começa a criar uma coisa aqui. Teu marido tá lá, né? Teu parceiro, teu namorado tá lá trabalhando, coisa arada. Tu começa a maquinar alguma coisa aqui. Tu começa a colocar ele no lugar de pai, maquinar, começa a reclamar dele em pensamento, tu começa a esculhambar com ele, né? Falar mal dele pras amigas, pra todo mundo. Começa teu cérebro a entender que ele é ruim. Tu começa a fazer o quê? Emanar para o teu campo quântico, teu campo de informações energético. Tu começa a emanar para ele isso. E ele, sem que tu diga uma palavra, ele vai receber que tu tá rejeitando ele. Ele recebe. Então, pupila, o diálogo interno que tu tem com o teu parceiro de vida é muito importante. Não esculhamba ele em pensamento. Não esculhamba. Tenta ver e saber a solução,
né? Identificar as feridas, que são a origem disso tudo. Não adianta tu pegar o aparente, que é a consequência, que é o grito e a briga e a gritaria, e te basear nisso. Tu precisa ir mais para dentro, um pouco mais profundo, entende? A solução tá lá, junto com a dor. Tá bem lá. Certo, pupila? Dei aqui uma explanação breve sobre relacionamento, mas queria falar para vocês, principalmente para as pupilas que já estão no Método Pérola. Método Pérola é um programa de terapia avançado que vai começar a princípio na semana que vem, né? O Método Pérola são quase 10 aulas ao vivo comigo, onde tu também vai participar de 4 constelações coletivas e tu vai ganhar uma constelação no Método Pérola. Ou seja, tu vai transformar todas as áreas da tua vida com essas aulas, com expansão de consciência, com conteúdo, com práticas de constelação familiar, de exercícios sistêmicos, com exercícios de renascimento, com exercícios espirituais, também de conexão espiritual, porque sem fé e sem esperança a gente não é nada, a gente não consegue ter vida aqui, então a gente precisa de uma conexão espiritual. E eu vou te ensinar uma proteção energética, eu vou te ensinar a te conectar, a melhorar teu campo de informações para que tu atraia relacionamentos saudáveis, para que tu melhore teu relacionamento atual. Então, quem já está no Método Pérola já tem acesso ao workshop de casais, onde a gente vai fazer uma vivência presencial bastante forte. Online também, mas presencial vai ser bem mais forte, onde a gente vai realmente resgatar e reconectar todos os casais que forem. Então, Método Pérola, se tu quer participar, me chama depois da live no direct que eu te mando mais informações, tá? Aguardo também as pupilas que irão e os pupilos, né? Agora, quinta-feira, aqui em Osório, na Borrússia. Nossa constelação começa às 20 horas, pontualmente. Por favor, não se atrasem, né? E a gente vai se transformar. Sobre relacionamento, pupila, constelação tem solução, porque constelação é a cirurgia na alma. Eu falo sempre que é o antibiótico para a dor certa, embora a dor certa e o remédio para a infecção seja também para muitas infecções por aí espalhadas pelo teu corpo físico, espiritual, mental, emocional. Tomando esse antibiótico, tu vai estar também melhorando todas as infecções do teu corpo. Então, mesmo que tu venha com a cura para curar uma coisa, tu acaba curando muitas outras. E a gente fala que a constelação familiar é uma cirurgia na alma, né? Porque tu não vai te entregar para qualquer cirurgião, né? Para corrigir alguma coisa interna tua, física, então tu não vai te entregar para qualquer pessoa, e eu tenho certeza absoluta que eu sou a pessoa que tu confiaria se tu viesse fazer uma cirurgia na tua alma. Então, pilas, isso que eu queria falar para vocês, e eu espero vocês na constelação quinta, e também, por favor, façam o Método Pérola, se permitam, parem de viver relacionamentos terríveis, horríveis, altos e baixos, que vocês não têm mais solução. Não adianta, pupila. Para de querer reclamar e botar a culpa no outro. O problema tá em ti, bem aí, bem dentro de ti, tá? Se tu não olhar pra isso, tu ficar culpando o outro, botando a culpa na mãe, no pai, no sogro, na sogra, nas amigas, nas irmãs, nas cunhadas, não vai resolver, tá? Não vai resolver. O problema tá em ti, tá interno. Precisa olhar pra dentro. A solução tá aí, no mesmo caminho da dor. E eu tô aqui pra te ajudar pra isso, pra gente chegar lá na solução. Tá? Muitos beijos, eu amei essa live. Amanhã eu quero fazer outra, vamos pensar num tema bem legal pra gente ter um aquece já pra constelação presencial na quinta. Boa noitinha, que legal que vocês estão todas aqui. Lu, muito legal, gente. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Sempre maravilhoso estar com vocês. Beijinhos, vai ficar salva no feed, manda pras amigas.